A sua palavra é âncora para nossas almas. O seu amor incondicional nos traz esperança de dias melhores. A sua palavra é viva. Sabemos que sua palavra é eficaz. Não há sombra, não há nem variação. A sua palavra, ela penetra entre juntas e medulas. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções dos nossos corações. O semeador saiu para semear nesse dia de hoje e você está acordado. Quantos não acordaram nesse dia? O pai disse: volta para cá, meu filho. Sua experiência humana foi até esse time. E nós estamos aqui, nos rendemos à tua palavra, aos teus pés. Sabemos que capacidade, suficiência, encorajamento não vem do homem, vem de Deus. Nós não sabemos de falar como convém, mas é a âncora das nossas almas que discerne, que diz, que propaga o amor que há de ser revelado em nós e nos demais. Pai, cada vida que vai ouvir esta reflexão, filtrando a tua graça, que a palavra seja frutificada a 30, a 60, a 100 vezes mais. Que assim como dizemos, tudo posso no Senhor que nos fortalece, que seja uma verdade dentro da situação de cada filho teu. Não posso dizer que tudo posso naquele que me fortalece e após alguns segundos eu reclamar, murmurar. Eu dar aquilo que a nossa natureza humana, minha natureza humana, está pronta. Ela está ativa. O único momento que acabará para ela é quando ela descer sepultura. A carne vai voltar ao pó, o espírito vai voltar para Deus que o deu. Aqui, o semear dentro das nossas escolhas. Precisamos nos atentarmos. Hoje vamos falar da parábola do joio e do trigo. O joio é uma planta que pode prejudicar pode prejudicar os cultivares do trigo. Ela compete os mesmos nutrientes do solo. O joio e o trigo são bastante semelhantes e apresentam diferenças somente na fase adulta. O joio pode ser tóxico quando consumido por humanos. Jesus usa o joio, sabemos que não é a semente boa, com o trigo que é a semente que dá frutos. E ele traz essa parábola. Jesus, ele não pregava a palavra. Jesus, ele ensinava. E nós precisamos ser ensinados pelo que ele nos deixou, dentro dos ensinamentos no teu ministério terreno, como as doutrinas que está de Romanos a Hebreus, que assim acreditamos que foi Paulo. A última carta, né? Todas as cartas têm Paulo, mas a de Hebreus não tem. Então a gente diz que é de Romanos a Hebreus, escrita pelo apóstolo Paulo. E aqui nós aprendemos, porque dá-se como uma exortação, né?
ele fala por parábolas porque pessoas iam vir e não iam entender. Só que elas se misturavam. Elas estavam ali fazendo a mesma coisa que o trigo faz. A semente boa. A semente boa, ela levanta com o coração puro. E nós temos direito de julgar se a semente é boa ou não? Não temos direito de julgar. Nós precisamos discernir, ter um posicionamento. Óbvio, vamos errar, mas nós vamos aprender. Porque o que começa errado, termina errado. Não andarão dois juntos se não houver acordo. Então precisamos nos atentarmos o que semeamos dentro das nossas escolhas. Tanto para com nós mesmos, porque dá-se o joio é a natureza humana. Você entende que a luta contra a carne e o espírito, a semente boa está dentro de você, a sua essência. E a semente ruim é esta carne, que manda você pagar o mal com o mal, que com raiva você perde a razão e acaba caindo em situações ruins. Então, o que aprendemos com a parábola do joio e do trigo? Quer conhecer o ser humano? Não ouça nada do que ele diz. Apenas observe as suas práticas. E eu vou ler o versículo e depois vou trazer o que está dizendo ali. Rapidamente para nós, nesta quarta-feira, estamos nesse mês maravilhoso, mês das crianças. Mateus 13, continuamos aqui, o verso é o 24. Propôs-lhes outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem. Eu vou ler em uma versão mais clara, na versão da Bíblia Viva. Tenho gostado muito dessa versão, muito boa. Esta foi a outra parábola que Jesus usou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boa semente em seu campo. Mas uma noite, enquanto dormiam, seu inimigo veio e semeou joio entre o trigo e se foi. Esse inimigo são as pessoas que não entendiam o que ele estava falando por parábola. Ou seja, os fariseus, os escribas, todos aqueles humanos que eram opositores, adversários, que no grego, no hebraico, vai significar diablos, que vem da palavra grega adversário, pensamento contrário, opositor. Não é um ser espiritual. Quando a plantação começou a crescer, o joio cresceu também. Os servos do agricultor vieram e lhe contaram, patrão, o campo onde o Senhor semeou aquela semente escolhida está cheia de joio. Foi o inimigo que fez isso. Explicou ele, devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não. Respondeu ele, por que, ao tirar o joio, se parecem muito? Vocês poderão arrancar com ele também o trigo. E ele vai responder, né? Ele dá uma explicação a eles sobre a parábola, o que é que significa, né? Os discípulos perguntam a ele o que quer dizer essa parábola do joio e do trigo? E ele diz, o filho do homem é o agricultor, que lançou a semente escolhida. O campo é o mundo. O mundo ali não é o mundo cosmo, é o mundo Aion, é o mundo dos judeus, que ia se acabar no ano 70. E se acabou. O mundo deles. E a boa semente representa os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Pensamento contrário. As pessoas que não queriam aprender do Messias, ouvir as coisas que são espirituais, né? Espirituais com experiências humanas. É a descendência de Adão. A descendência de Eva são os espirituais, a semente boa. E a descendência de Adão, que vem de Caim, é o maligno, a semente ruim. O inimigo que semeou entre o trigo é o opositor, que está escrito, o diabo. A colheita é o fim dos tempos, mundo Aion. E os trabalhadores da colheita são os anjos. Como o joio é separado e é queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. Nesse time da história aqui. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles separarão do reino tudo que se faz. As pessoas que
tropeçarem e todos os praticam o mal. E o que é que acontece na cruz? As duas sementes estão ali, os dois ladrões. Do lado esquerdo, a semente ruim, que é o joio, e do lado direito, a semente boa, que somos nós. E o que aprendemos com isso? Quer conhecer o ser humano? Não ouça nada do que ele diz. Apenas observe as suas práticas. Semeamos em amizades, em uma sociedade, em casamentos, né? A situação conjugal. E a carne, o opositor, nos traga fazendo com que a nossa emoção nos tire da razão. De ouvir mais e falar menos. E um dia me fizeram uma pergunta: Sandro, se já está no desígnio de Deus o que vai acontecer na minha vida, por que, se eu falar, não vai acontecer? Eu disse a ele: veja bem, meu irmão, é que não vai acontecer, meu amado. Vai acontecer porque está outorgado no plano vertical para acontecer na sua vida. Ninguém pode tirar o destino que Deus traçou para as nossas vidas. Mas o joio, a semente ruim, pode lhe tirar do foco. Ou você mesmo, com pensamentos carnais, né? A gente traz o joio como isso, os pensamentos contrários aos desígnios do Pai. E os exemplos do joio é inventar calúnia no seu trabalho, é tentar que você perca a razão, é o relacionamento que um quer ser melhor do que o outro, tratando-se como disputa. Você vê que quando um relacionamento acaba, aquilo tudo que estava nas redes sociais vai caindo tudo, e eu quero isso é meu, isso é aquilo meu, e cadê aquele amor enraizado? Não significa que a pessoa é uma semente ruim propriamente dita, porque nós não temos direito de julgar, mas deu vazão ao joio, à carne, o sentimento contrário, né? Então tudo isso tira a sua paz. Adentrar no rol dos seus amigos e se fazer de amigo mesmo. O que foi que Judas fez? Tudo isso para atrapalhar as emoções. E isso não deixa a gente ver. Por isso que eu disse, quer conhecer o ser humano? Não ouça nada do que ele diz. Apenas observe as suas práticas. Precisamos errar para aprender? Sim. Só não podemos permanecer no erro. Buscamos um relacionamento pela emoção. Ele é bonito, ela é bonita. Aí a família se empolga. Ele tem carro, tem uma vida feita. Vá filha, vá filho. Não estou dizendo que isso não possa acontecer. Mas, que foi que Jesus disse há 1000 anos atrás, no livro de Mateus? Sejam prudentes como a serpente, malícia para ter visão, e nocivos como as pombas. Então veja, nesse dia de hoje, o que você está semeando? Primeiro no seu terreno fértil, que é a mente. Depois nas demais coisas da vida cotidiana. Forte abraço, meus irmãos. Um lindo e maravilhoso dia para todos nós. Semeando e observando, porque o semeador, ele não saiu para semear, ele está plantando todos os dias em nossas vidas, a partir do momento que quanto mais temos sede, mais conhecimento ele vai nos dar. E as respostas vêm, as respostas estão aí. A emoção tem que ser dosada pela razão. Quer conhecer o ser humano? Deposite confiança na essência. Não olhe o ser humano segundo a carne. Forte abraço, permitindo Deus, até amanhã. Graça e paz.